Olá, filhos e filhas do primeiro ano do JT. Sim, infelizmente a gente não vai ter o nosso encontro que substitui a TV Globinho, né, que é a minha aula de história agora pela manhã, mas porque eu vou, né, ser vacinado na primeira dose contra o Covid finalmente, né? Os professores estão sendo colocados agora na fila da vacinação, então eu não teria como me encontrar com vocês, beleza? Para não deixar esse buraco, né, já que a gente está próximo do EPA e já próximo de finalizar o segundo bimestre, né? Então era necessário ter esse vídeo. Achei necessário ter esse vídeo e sei também que vocês sempre vão falar que ajuda pra caramba na prova de vocês. Eu vou falar do conteúdo novo, apesar de que eu tô devendo um vídeo para falar um pouco sobre a pré-história e os primeiros habitantes do Brasil, né? Mas esse vídeo vai rolar com certeza o mais breve possível para que vocês tenham todo o conteúdo que a gente discutiu, né, no caso, direitinho, né, durante esses meses. Então é isso, vamos lá. Então qual vai ser então o último conteúdo desse segundo bimestre, né? Ou seja, que etapa da história desse passado humano a gente vai a partir de agora? Bom, a gente começou a ver o princípio, a tentativa do princípio de analisar os primeiros povoamentos de seres humanos no planeta Terra, né? Então a gente pegou o Paleolítico, o Neolítico, né? Então o próximo passo vai ser o quê? Sempre formas mais complexas de agrupamentos humanos. Então é exatamente nesse momento do pós-neolítico, né, é que a gente vai começar a chamar esse período da história de história antiga. Então a gente tem um período ágrafo da história, que são os primeiros povoamentos humanos que não se utilizam da escrita e sim da oralidade, de representações, né, manuais e artísticas, e, enfim, dentro da sua necessidade, que são os povoamentos humanos do Paleolítico e do Neolítico. A partir de agora a gente vai tratar da antiguidade humana, ou seja, da chamada Idade Antiga. Mas Vinícius, o que vai definir essa Idade Antiga? Por que ela vai se diferenciar, né, dos processos anteriores do Paleolítico e do Neolítico? Bom, como eu falei para vocês agora há pouco, vão ser sociedades mais complexas. Não quer dizer que quando você trata de uma civilização, que é o termo que vai ser dado para esses povos da antiguidade, a gente vai tratar de coisas e aspectos de superioridade ao que existe. Cuidado! O termo civilização ele chega pra gente hoje um pouco viciado naquela ideia de quando você fala civilizado ou quando você fala civilização é sempre aquela coisa grandiosa, incrível, como se ela fosse superior. Ou seja, aquilo que é civilizado é superior. E a gente precisa ter muito cuidado com esse termo, a gente precisa ter muito cuidado com esse conceito. Não quer dizer que você chama algo de civilização, quer dizer que existe superioridade naquilo. Como eu falei para vocês, não há como definir uma superioridade de um povo para o outro se você não analisa especificamente a cultura de cada povo que você está estudando dentro do espaço-tempo longo, né, da história humana, né? Então, a primeira grande civilização, ou das civilizações que a gente vai ver agora, são os primeiros registros antigos daquilo que são sociedades complexas. E quando eu falo de sociedades complexas, galera, é hierarquia social, é arquitetura extremamente desenvolvida, né? São sistemas políticos completamente diferenciados do que havia sido encontrado e estudado antes, né, no Paleolítico e no Neolítico, né? Então a gente está falando já de impérios, por exemplo, de cidades-estado, né, de conflitos territoriais constantes, né, e formação de extensos poderes de proporções incríveis e de domínios que vão e voltam, né? Nossa, Vinícius, que loucura, é realmente. As regiões do mundo em que começam a surgir essas civilizações são também regiões de conflito. A gente vai ver que os agrupamentos e as diferentes culturas humanas elas vão disputar os espaços também. Não só desenvolver culturas, não só se tornar mais complexas, né, e criar as suas formas de linguagem, as suas formas de escrita, olha a escrita aparecendo agora, né, suas formas de escrita, suas hierarquias, suas próprias culturas, mas também vai existir esse conflito, né? Porque, bom, como é que o ser humano vai começar a se agrupar e aumentar a sua população? É necessário que exista uma terra fértil, ou seja, precisa estar perto de um rio que não seca, precisa ter uma terra fértil por causa desse rio, ou seja, precisa ter condições para que agrupamentos humanos possam,
viver em um território, né? Então o sedentarismo do Neolítico vai representar muito isso, né? E essa questão agora desses povos terem tempo, ou seja, você vai ter um desenvolvimento maior, né, de habilidades e de técnicas diferenciadas por causa, né, desse novo momento de estar fixado em um lugar. Então as civilizações, ou as grandes civilizações, elas já vão, né, se desenvolver dentro desse passo. E aí a gente vai focar o nosso olhar para o Oriente Médio, ou seja, para a chamada Mesopotâmia. Né? Vinícius, por que essa região? Primeiro porque os registros das grandes civilizações urbanas, né, a cidade ela é importante para definir uma civilização também, né? Então os primeiros registros arqueológicos de cidades, ou seja, de urbanização, se encontram na região do Oriente Médio da antiga chamada Mesopotâmia, né? Que hoje é entre o Irã e o Iraque, mais ou menos, essa região do Oriente Médio. Não pega o Oriente Médio todo, né? Mas a concentração é onde hoje é o Irã e o Iraque. E cara, por que a Mesopotâmia é tão importante? Você vai ter dois grandes rios, você vai ter o Tigre e o Eufrates, formando, né, uma meia-lua, assim, né, vai ser chamada a região do crescente fértil, né, por isso que crescente por causa, né, da forma da lua, né, e também por causa dos dois rios, né, do Tigre e Eufrates ali, que são dois grandes rios que colocam aquele território específico do Oriente Médio, ou seja, dessa Mesopotâmia, dessa terra entre dois rios, né, como uma terra extremamente especial. Né? E também extremamente fértil, ou seja, para o crescimento e para a fixação de grupos humanos nessa região, ela é perfeita. Né? Então, essa é a condição geográfica para a gente tentar entender o surgimento dessas primeiras grandes civilizações humanas, né? Ou seja, dessas grandes sociedades complexas e incrivelmente urbanizadas, né? Que se utilizam já da agricultura e também do espaço urbano como uma forma, né, de moradia, de vivência e de construção de tudo, né? E aí você vai ter o surgimento de habilidades, de ofícios diferentes de trabalho, de formas de poderes diferentes, né? Só que eu vou centrar em coisas bem específicas e bem breves, assim. Por quê? Né? Se a gente for analisar a Mesopotâmia antiga, e eu estou falando de 6.000 anos atrás, né? Ou seja, 6.000 anos antes de Cristo, né? Se a gente levar em conta a questão da divisão cristã do calendário, né, do antes e depois de Cristo, então a gente está falando de 6.000 anos antes de Cristo, né? Então a gente está falando de povos que vão vir desde os sumérios, né? Vocês vão ter os acadianos, vocês vão ter os babilônicos, os assírios, os neobabilônicos, ou seja, você vai ter toda uma transformação e toda uma mudança de culturas e povos diferentes dominando essa região da Mesopotâmia, né? Ou seja, uma riqueza cultural extrema que vai ser desenvolvida nesse pequeno espaço, né, que hoje é a região do Oriente Médio e tal. E outra coisa, os centros urbanos eles vão ter uma importância também para chamar a atenção de povos vizinhos. Essas grandes civilizações elas também vão concentrar outros povos que vão ter curiosidade e até mesmo de estabelecer relações até comerciais com esses centros urbanos, né? E se você olhar o mapa mundi e dar uma sacada no Oriente Médio, você jogar no Google e tal, mapa do Oriente Médio, né? Você vai ver, cara, que o Oriente Médio ele tá no meio do caminho, né? O Oriente Médio ele vai receber caminhos vindo da China, vindo da Ásia, diretamente até ele, né? Você vai ter outras regiões do Oriente Médio se concentrando nessa Mesopotâmia, como você também vai ver uma ligação direta com o Egito e também saída para o mar Mediterrâneo, que já fica colado com a Europa, ou seja, é a concentração de tudo, ou seja, a gente vai chamar a Mesopotâmia, a história da Mesopotâmia antiga, de grande encruzilhada de encontros de diferentes culturas. Claro que não só encontros pacíficos, como também, né, de conflitos pesadíssimos. E duas coisas são extremamente importantes e que nos colocam, né, numa tradição que utilizamos até hoje, né, e ela vai ser oriunda, digamos assim, vai ser originária da Mesopotâmia, que é a escrita. Cara, a escrita, né, claro, não é a escrita alfabética como a gente conhece, né? É a escrita em forma de símbolos, né? No caso, vai ser a escrita cuneiforme, que vai surgir com os sumérios, numa necessidade de tentar se comunicar com outros povos e até mesmo de registrar aquilo que era comercializado, as leis que até então eram orais, ou seja, os líderes falavam o que era lei,
E a partir da escrita você consegue colocar tudo registrado. Ou seja, o peso da lei, por exemplo, ela se torna muito mais forte quando ela se torna escrita, né? E a escrita cuneiforme ela vai ser interessante porque era uma escrita feita com traços, né, retilíneos e tal, e feita em placas de argila, né? A argila úmida, marcava-se os símbolos, ou seja, os códigos que significavam palavras e frases, e depois se esquentava essa cerâmica para que se tornassem placas, né, com escritas. Então histórias eram redigidas dessa forma, leis eram escritas dessa forma, né, nessas tábuas de argila, né, e a partir disso a comunicação ela se torna também algo muito mais fluido a partir da invenção da escrita. Então para você ver que com a escrita aparecendo no cotidiano de uma cultura, tudo passa a ter um valor muito maior, porque passa a ser visível, passa a ser legível para todos. Né? Então os sumérios eles vão ser especiais por isso, né? Por essa formação da utilização de códigos que se tornam legíveis, ou seja, você consegue ler, né, essa escrita cuneiforme. Né? Então esse é um dos pontos importantíssimos para a gente poder estudar a Mesopotâmia, né? E obviamente dar esse crédito aos antigos sumérios, né? Claro que muito mais do que isso, né? Você vai ter estruturas urbanas incríveis, assim. Você já vai ver grandes monumentos a partir dos sumérios, né? Pirâmides que vão ser chamadas de zigurates, né? Que são pirâmides com formação de degraus. A relação da religião como política diante de um grupo, ou seja, que vai caracterizar, né, um grupo pertencente a uma única religião, né? Então os deuses ali começam a se misturar com a natureza, alguns animais, então as crenças religiosas elas também passam a ser complexas e também obviamente os cargos de poder, né? Então você vai ver as grandes lideranças políticas a partir dos sumérios, por exemplo, que não vai ser um império, né? Mas a Suméria antiga ela vai ser especial por quê? Porque você começa a perceber uma hierarquização de poderes lá dentro, né? Você vai ter lideranças com um poder maior, você vai ter já sacerdotes, você vai ter ofícios de trabalhos diferenciados, ou seja, com aqueles que vão, né, fazer um artesanato mais desenvolvido, você vai ter escribas, por exemplo, ou seja, pessoas que vão tratar desse ofício da escrita, né, para registrar as coisas, as histórias, enfim, as crenças religiosas, né, o comércio, né, enfim, toda essa cadeia de comunicação a partir da escrita. Então os sumérios eles vão ter essa importância, né, muito grande. A partir de outras ocupações pós-sumérios, né, a gente vai ter os acadianos, né, que vai ser um povo que vai ocupar, né, a região da Mesopotâmia já no enfraquecimento dos sumérios, né, e os acadianos eles vão ser povos já, né, com uma estrutura militar muito desenvolvida, né, você já vai ver a utilização do metal como arma, né, vinda desse povo, né, e também uma estrutura hierárquica de poder muito maior, né, ou seja, você já vai ver, né, não digo reis, né, mas líderes únicos que se utilizam do poder político e do poder da religião, né, então os acadianos eles vão vir também com essa estrutura. Porém, é depois dos acadianos que vem um segundo ponto importante que vocês precisam entender do porquê que é tão importante estudar a Mesopotâmia Antiga. A primeira foi a escrita a partir dos sumérios, a escrita cuneiforme, a partir de símbolos, né? Que os egípcios também vão desenvolver um pouco mais à frente, como eu vou falar para vocês, né? Que são os hieróglifos, né? Só que os egípcios num formato muito mais complexo, né? Eram uns desenhos muito mais elaborados e não apenas traços retilíneos que se cruzavam ou se acompanhavam, né? Eram paralelos, enfim, né? A gente tem que prestar atenção na Babilônia, né? Aí sim a gente pode chamar de grande império da antiguidade mesopotâmica, cara. O Império Babilônico ele é absurdamente incrível, né? A própria Babilônia ela vai ser registrada até nos próprios escritos bíblicos, né? Se você fizer uma leitura do Antigo Testamento, é um registro bacana sobre essa antiguidade do Oriente Médio, né? Principalmente da região da Mesopotâmia, né? Então o primeiro grande babilônico, né, ele vai ter a sua importância a partir do Hammurabi, né, do imperador Hammurabi. E aí a gente vai fazer uma relação de escrita e lei. A partir da Babilônia Antiga, com o governo de Hammurabi, vai surgir o famoso e mundialmente conhecido Código de Hammurabi. Ou seja, o momento em que se atrela
o valor da escrita e da lei. Então agora você não vai ter mais um líder, né, dizendo o que é lei e o que não é. Porque se a gente está falando de um império, a gente está falando de uma extensão territorial muito grande. E um único imperador não vai conseguir abarcar a sua voz e a sua lei para todo um território gigantesco. Né? Então, uma das necessidades a serem percebidas pelo próprio Hammurabi vai ser o quê? E por que a gente não transforma essa linguagem escrita e redige as leis para serem fixadas por todo o território? Entendeu? Então o peso da lei ela se torna muito maior, ou seja, a lei a partir do Código de Hammurabi, ela coloca como uma legitimação maior do poder de quem está lá no poder e ao mesmo tempo de organização de um império, de organização de uma sociedade. Então é interessante que quando você atrela escrita e lei, você está legitimando o poder de quem está lá naquele momento e ao mesmo tempo você está trazendo uma forma de organização da sociedade. Né? Então, entendam que da minha fala, né, e da minha análise sobre esse passado da antiguidade da Mesopotâmia, a escrita e a lei em formato de escrita, ela é extremamente importante e valorosa, porque a gente utiliza isso até hoje. A gente utiliza a escrita e a lei escrita como uma forma de quê? De legitimar os nossos direitos, né? Então a gente ainda carrega uma tradição muito antiga, né? Uma delas, por exemplo, né, que de forma errada as pessoas falam, que é o Código de Hammurabi ser relacionado ao olho por olho, dente por dente, né? Isso era uma coisa bem ensinada antigamente, né? Aqui se faz, aqui se paga, né? Realmente tinha essa função direta, né, com relação aos crimes dentro do Código de Hammurabi, mas você precisa ter cuidado. Esse tipo de olho por olho, dente por dente, de igual para igual, não era para todo mundo da sociedade, né, do Império Babilônico. Lembre-se que a gente está tratando agora de sociedades maiores, sociedades complexas e também o quê? De hierarquia. Ou seja, de relações de poder entre essas hierarquias, entre essas camadas. Ou seja, a sociedade ela começa a ser percebida como uma pirâmide, né, de relações de poder, né? Você vai ter o líder, você vai ter aqueles próximos ao líder, geralmente sacerdotes, depois militares, depois escribas, e aí você vai chegando na base, que é o restante da população, né? Então essa pirâmide social, mas ao mesmo tempo também é o quê? É uma pirâmide de hierarquia de poder, né? Então cuidado, o Código de Hammurabi ele tinha essas regras. Né? Por exemplo, se uma casa cai em cima da família, o arquiteto daquela casa e a família dele também vai ter que ser morto. Vinícius, que coisa horrível. Era essa a lei, aqui se faz, aqui se paga. Agora, se no meio de um crime cometido, a pessoa que cometeu esse crime ela tiver um cargo importante ou uma hierarquia elevada dentro da sociedade babilônica, não necessariamente essa pessoa morreria. Ou seja, já existia aquela questão da desigualdade sendo aplicada numa lei, mesmo essa lei sendo escrita. Então cuidado quando você vai, né, levantar o tom sobre o Código de Hammurabi dizendo que deve ser olho por olho, dente por dente, aqui se faz, aqui se paga. Cuidado, rapaz. Não necessariamente o Código de Hammurabi era um aqui se faz, aqui se paga, mas, né, em alguns aspectos sim. Agora, se você fizer parte de uma hierarquia social um pouco mais elevada, você podia, né, achar um jeito de não ter que morrer, né? Como a gente vê ao pé da palavra desse código de leis, né? E aí você vai ver outros exemplos na antiguidade humana com relação a essas leis, né? Até os escritos bíblicos relacionados os mandamentos, por exemplo, que são leis escritas em tábuas de pedra, ou seja, essa necessidade que vai surgir na antiguidade humana, na região do Oriente Médio, né? Se a gente está falando, se eu ressalto a Bíblia, por exemplo, no Antigo Testamento, a gente está falando de Oriente Médio, né? A gente está falando do surgimento e narrando Lela, né? Na Bíblia, obviamente, narrando, né, esses povos da antiguidade, da Mesopotâmia, né? Que eu estou falando aqui para vocês. Então entendo como essas civilizações complexas, ou seja, esse desenvolvimento que a gente vai chamar de civilização, ela vai ter uma base o quê? Uma base de crescimento populacional, né? Uma base de desenvolvimento urbano, de desenvolvimento arquitetônico e de formas de relação social e de trabalho mais complexas do que a gente via no Neolítico e no Paleolítico, né? E essas relações de trabalho, essas relações complexas, elas vão surgindo de acordo com diferentes culturas
e de povos que vão ocupando a região da Mesopotâmia. Então a gente já vai ver traços de escravidão, né, de povos não mesopotâmicos, por exemplo. Né? A gente já vai ver uma hierarquização com relação a quem vive nas cidades, nos centros urbanizados e quem trabalha no campo. Né? Então todas essas relações elas começam a surgir, e até mesmo a influência da própria crença religiosa como forma de política também, de identidade, né, desses povos e tal. Claro que dentro da Mesopotâmia antiga a gente vai ver obviamente uma predominância, né, de religiões politeístas, né, ou seja, de perceber, né, a natureza como uma forma, né, de expressão de divindades, né, e até mesmo de líderes que vão se apropriando dessa visão e também, né, se colocando como deuses, já que eles estão em posição de liderança. Né? Então foquem os estudos de vocês sobre a Mesopotâmia antiga no eixo civilizações complexas, urbanização, religião com poder, né, obviamente, e principalmente o que? No surgimento da escrita e na construção da escrita como forma de lei. E aí a gente só lembra dos sumérios com a escrita cuneiforme e lembra do Hammurabi fazendo a relação lei e escrita como forma de organização social e ao mesmo tempo como legitimação do seu próprio poder. Mal ele sabia que se você transforma a lei em escrita, o povo também vai querer se apropriar dessa própria lei, mas aí vão ser discussões que vão ocorrendo ao longo da história humana. Né? Então é por isso que é importante a gente estudar os povos da antiga Mesopotâmia, dessa região do Oriente Médio, do crescente fértil entre os rios Tigre e Eufrates. Né? Geograficamente era o local perfeito para se fixar e desenvolver e crescer populações, né, muito mais numerosas, né, e que ao longo do processo histórico vão se tornando mais incríveis e mais complexas e que nos influenciam até hoje, beleza? Então é isso, galera, esse vídeo é só um start para vocês, né, e as orientações eu coloco na postagem. Então é isso aí, galera, fiquem bem, se cuidem e vamos nessa, tchau, tchau.